Até botar um claquete aqui depois dessa. 3, 2, 1 e claquete. Lindos! Nós vamos falar hoje de lentes. Só refresca a minha memória aí, por favor. Nossa última aula nós falamos de reflexão total, miragens, foi isso? Sim, senhor. Muito bem. Então agora... Então agora nós vamos falar de lentes esféricas, entendeu? O que são lentes esféricas? São instrumentos, ok? Ópticos. Tô rindo sozinho aqui em casa. Céu azul até desidratou. Pô, para a aula que não vai adiantar, velho. Hoje a aula não vai pra frente, não. Ai, Que bom, velho. Putz, Deus. Não, Luísa Mel não, pelo amor de Deus. Ô, Sara, Sara e você viu João, a meu aula ontem? casal, faltou a Natália nisso, que confusão, meu Deus. Oi? Você Que é, teve Heitor? aula ontem? Ontem, antes de ontem. Não, só ontem mesmo. Porque ontem eu dormi, velho, no meio da aula. Eu perdi o terceiro período pra frente. Você teve? Não, não. Você está Então, pegando a matéria do início, ok? Não durma amanhã que você vai conseguir fechar um ciclo aí, uma semana comigo, ok? Amados, lentes esféricas, Finalmente fechar um ciclo, né? instrumentos ópticos transparentes que funcionam segundo a refração, né? Afinal de contas, você já conhece e já viu um óculos na sua vida, sabe que são lentes transparentes. O óculos, a lupa, né, aquele olho mágico que fica em algumas portas, aí João mostrou para a gente aí muito bem agora, um experimento didático legal de como vê-lo do outro lado da lente, ok? E também, claro, né, a lente pelo qual você está se filmando, e eu estou me filmando aqui para a gente trocar essa experiência legal, né, que são as lentes aí dos celulares e dos computadores, né, que estão funcionando nesse negócio. Então, moçada, neste momento, o que são as lentes esféricas? Aqueles entes que permitem a passagem de luz. Mas, claro, dependendo da lente, do tipo de lente e do posicionamento que eu tenho diante dela, uma imagem será para Sara, que uma imagem será formada, ok? Que uma imagem será formada. E aí, dessa... Véi, deixa eu tirar o chat aqui, velho. Não vou conseguir, não. Isso. Tirei meu chat aqui. Se alguém precisar falar alguma coisa comigo, por favor, abra o áudio aí. Tá? Que uma imagem será formada. Lindos, preste atenção. Quais são os tipos de lentes que nós temos? Basicamente as esféricas e as cilíndricas, ok? Nós não vamos estudar a matemática das lentes cilíndricas, nós não vamos estudar a forma, o formato delas, só aonde elas serão aplicadas, que é lá na frente, na correção de um defeito de visão chamado astigmatismo, ok? São onde as lentes cilíndricas serão utilizadas para nós. O que nós vamos utilizar aqui são as lentes esféricas, ok? E as lentes esféricas têm dois jeitos, dois tipos. São as lentes, de borda fina, ok?
e são as lentes 2 de borda grossa, né? Para ver qual é a sua, você tem que retirar o seu óculos e olhar a sua lente de lado, né? Para enxergar como que funciona a borda, né, do seu óculos. O que é a borda fina? São as extremidades afinadas e a borda grossa, as extremidades mais alongadas, né? Mais ou menos desse formato aqui, ó, dessas 3 lentes, né, conhecidas que a gente vai desenhar para você. Olha como as bordas são fininhas, tá vendo? Não é a lente ser fina ou grossa, não. É a borda, que tem muita lente de borda fina que é grossona, né? Dependendo do grau que a pessoa vai utilizar. Mas não é isso que eu estou falando. Estamos falando da borda dela. Olha a diferença. Fechou? Essas são as lentes de borda fina e borda grossa que você vai nomear pelas superfícies. Quais superfícies? Tá aqui, ó. Superfície, só existem 2 tipos, né? Côncavo, 3. Côncavo, plano e convexo. Se você analisar a situação aqui, eu tenho 2 superfícies convexas. Então, nós chamamos essa lente aqui de biconvexa. 1, 2 e 3, vamos chamar a lente 1 de biconvexa, porque tem 2 lados convexos. A lente 2 é chamado de um lado plano e um lado convexo. Então, é plano convexa ou plana convexa, tanto faz, tá? E a lente 3 é chamada de côncava convexa ou convexa côncava, tanto faz. Ok? Então, eu já sei os tipos de lente e sei que eu vou delimitar o nome delas através de suas superfícies. Do lado de cá, 4, 5 e 6, eu vou mudar o jeito de chamar, porque sendo a borda grossa, alongada, agora eu tenho 2 superfícies côncavas. Então, bicôncava. A 5, um lado plano e um lado côncavo, então vamos chamar de plano côncava, e a 6, um lado convexo e côncavo, e tanto faz, ok? O vice-versa aí, então, convexo, côncava. Ah, legal. Então, nós temos aí as 6 lentes, ok, bonitões? As 6 lentes responsáveis aí por se chamarem de lentes esféricas. E qual é a importância dessas lentes? É que, de acordo conforme a luz toca nelas, elas terão um comportamento, ora de convergir os raios, ora de divergir os raios, mais ou menos como os espelhos esféricos faziam, né? Os espelhos côncavos de convergir e os espelhos convexos de divergir. Dessa maneira, as lentes também têm esse comportamento. Você só precisa tomar um cuidado especial, que eu vou colocar aqui no meizinho aqui, ó. De lembrar que uma lente convergente é aquela que, ao passar os raios de luz, eles convergem num ponto chamado foco. Já vou desenhar para você. Uma lente divergente é aquela que, quando os raios tocam, ela diverge os raios para fora do foco. Desta maneira, essas lentes aqui, borda fina, no ar, no dia a dia, né, no meio onde a gente mais fica, que é o ar, né, estamos imersos no ar quase que o tempo todo ao longo do dia, no ar elas são consideradas convergentes e no ar essas de borda grossa são consideradas divergentes. Então, eu tenho esse comportamento. Só que esse comportamento foi analisado pelo próprio Snell e por um físico depois chamado Gauss, que você já conhece muito bem. Esse comportamento poderia mudar.
ok? Ficar inverso se de repente eu mergulhasse essas lentes em outro meio que não fosse o ar. E aí ele escreveu o comportamento normal e o comportamento anômalo da seguinte forma, ele disse assim, ó, se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, o comportamento é normal. Exemplo, índice de refração das lentes, 1.6, 1.7, 1.9, vidros, né? Geralmente. Né? Ou os né? Os polímeros no geral. É maior do que o índice de refração do ar, que é 1. Toda vez que isso acontecer, nós teremos as lentes de borda fina convergentes e as lentes de borda grossa divergentes. Esse é o comportamento normal. Mas você pode pegar a sua lente de vidro 1,5 e mergulhar ela num óleo de 1,9, 2 de índice de refração. Chegou a travar aí para vocês? Travou aí para vocês? Um pouquinho. Para mim, não. Então, vamos dar sequência. Se o índice de refração da lente for menor do que o do meio, aí nós teríamos o comportamento anômalo inverso. Então, as de borda fina, que geralmente convergem, elas divergiriam, e as de borda grossa convergiriam. Isso aqui é um papo muito teórico, né? Para aquela questãozinha ou outra teórica, tá? Então, nem preciso dizer para você que é importante, né? Esse meiozinho que eu acabei de denotar aí para vocês é muito importante para vocês guardarem, ok? Porque é um comportamento para as questões teóricas. Pergunta: pode apagar? Só não apaga esses comentários. Então vou aguardar um pouquinho. Terminem de copiar aí. Quem é de copiar, quem é de print, tira o printsons. Assim que puder, você dá um ok aí, por favor, tá? Só um ok? Uhum. Temos um cachorro ali. Eis que apareceu um dog. É minha filha. Temos um dogzons aí. E aí, podemos apagar, galera? Para alguém não? Dou-lhe uma, Pode apagar. duas. E a cachorra tá desesperada. Eu tirei print também, Simon. Se alguém quiser, eu mando no grupo. Demorou, meu brother. Você, eu vou te falar, você... Pesca.
É muita besteira, não? Apaguei. É claro que a gente tem esse monte de lente, mas nós trabalhamos num conceito geométrico, né, num conceito de desenho, que é o que a gente vai fazer a partir de agora, porque não vamos nos enganar, né, mas um dos objetivos da nossa matéria é formar imagem, né, colocando nos diante de uma lente, qual é a imagem que eu tenho, né? Eu vou utilizar as lentes em diversos dispositivos, inclusive muito famosos, que a gente utiliza muito no dia a dia, a gente que eu falo a humanidade, né? Para amostragem, por exemplo, e observação, como os microscópios, né, de todos os tipos, nós temos telescópios, lunetas, binóculos e outras coisas, além do próprio óculos, né, de correções aí da visão. Então, é muito importante para a gente a matéria, mais até do que espelhos, eu diria, e por volta e meia menos cobrada do que os espelhos, né? Mas, enfim, tem muita aplicação a questão das lentes e você vai ver isso a cada desenho que a gente for fazer, uma aplicação por trás dele. Assim, nossa senhora, tem bastante aplicação mesmo, né? Como que funciona. Mas nós vamos utilizar as duas lentes, dessa de borda fina e borda grossa, uma de cada, simétrica, que é claro, né? A biconvexa e a bicôncava. São as únicas que têm simetria dos dois lados, né? A biconvexa toda simétrica e a bicôncava toda simétrica também. Então, é ela que nós vamos representar agora a partir dos elementos, né, das lentes convergentes e divergentes e dos raios notáveis. Então, a gente vai colocar uma observaçãozinha aqui, ó, letrinha A para lentes convergentes. Quem estava conosco aí no nono ano já flagra tudo, né, dessa brincadeira aí. As lentes convergentes, nós vamos representá-las. Eu acho lente até mais fácil do que espelho, né, porque não tem como errar no desenho. Aí, nós vamos representá-las nesse formato. Show de bola. Essas são as lentes convergentes. O chapeuzinho aqui é para relembrar a borda fina, tá? Não sei se você consegue visualizar ali, né? Afinando lá em cima, afinando aqui embaixo. Mesmo lembrando que a lente convergente também pode ser de borda grossa, dependendo daquele comportamento anômalo. Mas, enfim, cair com isso aqui, ó, cair com isso aqui no exercício é a representação de lente convergente, independente de anomalias ou não. E assim nós teremos, ó, para um lado e para o outro. Tá difícil marcar aqui, hein, filé? Filé? Esse tracejado que eu estou colocando aqui para você é aquele famoso eixo principal, que a gente já conhece, né? A nossa lente convergente é aquela que quando o raio chegar paralelo aqui à nossa lente, ela vai convergir ele, tal qual como a lupa faz. Então você já tem uma ideia de que a lupa é um tipo de lente convergente, porque converge os raios solares num único ponto chamado foco, ok? E que, portanto, nós vamos ter esses elementos principais, tá bom? Que nós vamos chamar aqui de foco e o dobro do foco, e a mesma coisa do lado de cá. Foco e o dobro do foco. Perfeito? Tá aí, ó, os nossos elementos, que agora vão receber um nome um pouquinho diferente, tá? Nós chamamos esse lado de foco e o dobro do foco é chamado de antiprincipal, ok?
É o nome que a gente vai dar agora para esse cara, tá bom? O ponto antiprincipal. Antiprincipal. E Fzinho é o ponto focal mesmo, o foco, tudo bem? Do mesmo jeito que eu tenho de um lado, tenho do outro, porque a lente é simétrica dos dois lados, então também tem um focozinho aqui e um antiprincipal do lado de cá. E no meio delas, ok? Exatamente nesse ponto central aqui, nós teremos O. Quem é O? O centro óptico da lente, tá bom? O centro óptico da lente. E daí, usando 3 cores para você, eu vou marcar para você os 3 raios principais que você vai utilizar para formar as imagens, ok? E olha que fácil que são eles. O primeiro raio é aquele paralelo ao eixo principal, né? Toda vez que chegar um raio aqui proveniente de qualquer lugar paralelo a esse tracejado, a esse eixo principal, de qualquer lugar, tá? Pode ser de cima, embaixo ou até mesmo no meio, sendo esse raio paralelo ao eixo principal, ele sempre vai cortar o foco. Ele vai refratar, agora não é refletir, né? Ele vai refratar passando pelo foco. Muito legal, Simon. Então, propriedade número 1, raio paralelo ao eixo principal, ele transmite, transpassa, refrata no foco. Claro que se paralelo passa no foco, se eu mandar um no foco, ele tem que sair paralelo, né? Então, ali, passando um pelo focozinho do lado de cá, raio passando pelo foco, propriedade reversa, sai paralelo. Ah, de novo aquele trem, né, Simon? De que se eu jogo paralelo vai no foco, se eu jogo no foco sai paralelo. Isso aí, propriedade número 2. Vamos botar aqui propriedade número 1. Show? Então, recapitulated, paralelo foco, foco paralelo. E a propriedade número 3, a melhor de todas, né? Aquela que eu jogo ali no que seria o vértice, né, da nossa querida lente, no centro óptico. Todo raio que passa no centro óptico, olha que massa, não sofre desvio. Diretaço, Simon. Diretaço. Olha lá. Propriedade número 3, raio no centro óptico não sofre desvio, ok? Você vai precisar decorar isso, né, moçada? Para suas provas vestibulares da vida, esses raios são decorados. Mas repare que tem muito dos espelhos aqui, né? Muito dos espelhos aqui. É só você lembrar do jeitinho, né? Dos espelhos que tem um jeitinho diferente aqui. E até uma nomenclatura diferente, né? Agora não é mais centro de curvatura, é antiprincipal. Não é mais vértice, é centro óptico da lente, por aí vai. Show? Então, tá aí a nossa lente convergente, os seus elementos e os seus raios principais. É só você falar que a gente apaga. Por mim já pode apagar. Aí nas linhas de baixo você já pode botar aí letra B, lentes divergentes, né? Quem já terminou para... Alguém pronta aí, por favor. Não está dando no celular do Heitor, não. Prontar deve ser printar. Print Não aí. pronta lá. Quem é o rei do print aí? E aí, fechou?
Printou de novo, sim ou não? Fala comigo. Hoje já mandaram no grupo aqui, beleza? Já mandaram no grupo, Sam. Pode pagar. Valeu, Heitorzitos. Isso para a lente convergente. Para a lente divergente, para lembrar o conceito da borda fina, acelerar aqui, você também vai acelerando aí, tá? Porque o nosso time está acabando, para a gente não perder nada, tá bom? Na lente divergente, olha a extremidade dela para lembrar o chapeuzinho aberto de borda grossa dela. Tá vendo? Tá achando, filho? Tá aí, todo conceitual, tudo trabalhado no conceito, meu irmão. Aí, nego Dramas. Do mesmo jeito, hein, padrinho, ó. Foco de um lado, antiprincipal de um lado, tá bom? Foco do outro, antiprincipal do outro, meu padrinho. Você está pensando o que, padrinho? Filé? Olha lá, ó. E aqui no meio, centro óptico. Aí, essa é a nossa lente divergente. Show de bola? Com 3 cores. Vou mostrar para você como que funcionam os raios para essas lentes. Agora, só para você ter uma dimensão, travou? Ou voltou? Normal? Normal. Show. Só para você ter uma dimensão de onde sai isso aqui, eu vou fazer aqui no cantinho um rabisco rapidinho. Olha só isso. Na sua apostila deve sair. Essa é uma lente bicôncava, né? Divergente. Repare que de um lado dela eu tenho uma circunferência e do outro eu tenho uma circunferência igual. Então, se você compreender, ó, vou desenhar a lente aqui bonitinha, é como se eu tivesse dessa circunferência um centro, e na metade do caminho um foco e um foco. Então, é justamente o que nós temos aqui. Tá ligado? Foco e um centro de curvatura, que agora a gente está chamando de o dobro do foco e tudo mais. Eu não coloquei no quadro anterior, né, gostaria que você anotasse, o antiprincipal como sendo o dobro do foco. Eu só falei, mas não escrevi, agora estou anotando ali em cima para você, ok? Raios principais. Todo raio paralelo ao eixo principal, né? Tem que ter esse cara, não tem jeito. Todo raio paralelo ao eixo principal, agora diverge, mas não diverge de qualquer jeito. Ele diverge, mas o prolongamento vai passar em cima do foco. Olha lá que lindo. Filé? Pronto. Olha o caminho do nosso raio. Todo raio paralelo diverge, mas não diverge de qualquer forma, ele sempre tem que divergir na direção do foco, ok? O segundo raio é aquele que eu jogo no foco. Mas, meu amado, a lente agora é divergente, né? O foco dela é chamado foco virtual, o foco está lá dentro, né? Eu preciso jogar no foco para ele sair paralelo. Como é que eu mando no foco, sendo que o foco está lá dentro? Aí a gente mira na direção do foco. Olha lá que lindo. Olha lá. Na direção, ó. Todo raio que chega na direção do foco sai paralelo. Ah, então ela é um pouquinho diferente do que a outra, claro, né? Não dá para ser igual. Então tá aí. Paralelo diverge com o prolongamento passando pelo foco. Agora, raio na direção do foco sai paralelo. E o terceiro e último raio, centrão, né? Centro óptico.
Raio que passa no centro óptico não sofre desvio. Pronto. Tá aí, meus amados. Raio no centro óptico não sofre desvio. E com isso, e com tudo, nós temos aí os elementos, que são os mesmos, né, da lente convergente, mas os raios notáveis, que são bem parecidos também. Com esses raios e com esses elementos, o que nós vamos fazer amanhã? Conjugar as imagens. Colocar um objeto aqui em cima desse eixo principal e traçar no mínimo 2 raios para conseguir encontrar a imagem conjugada deste objeto por uma lente. Alguma dúvida na introdução, moçada? Ficou claro a Não, introdução? Suave mesmo? Fala, Heitor. Só um negócio que eu fiquei um pouco. Tipo assim, o raio pode partir de qualquer ponto, passando pelo eixo principal, não reflete. Não muda de direção, quer dizer. Isso, qualquer É porque lugar, só tá? fez partindo do ponto de baixo. Isso, qualquer lugar. Joguei aqui no meio, direto, joguei de cima, tá bom? Direto, joguei menos inclinado, qualquer ponto, tá? Tocou no centro óptico da lente, passa sem sofrer desvio. A mesma coisa são os paralelos que eu desenhei aqui. Eu sempre costumo fazer eles em cima, mas se eu faço embaixo também, diverge, prolonga no foco. Então não importa esse passando de cima ou de baixo. A característica é, sendo paralelo e sendo no centro óptico, funciona dessa forma. Tá bom? Tiraram print? Porque a qualquer segundo vai sumir aí. Alguém tira um print, por favor? Show, manda lá no grupo, por favor, viu? Beijo, moçada. Amanhã é nóis, hein?